Você não sabe o que ele fará. Está empolgado. Você quer essa surpresa, certo? Para mim, é a sedução da história. As histórias nos seduzem muito. Não sabemos o destino, não sabemos o próximo capítulo ou o destino deste personagem. A surpresa diminui nossa resistência e abre nossa mente para o que vai acontecer a seguir. É sedução. Contos de fadas, histórias da infância e interações com os pais estão profundamente enraizados em você. Você não pode ser seduzido a menos que esteja vulnerável, certo? E assim, eu gosto de mudar isso e tirar as conotações negativas. Ser vulnerável é uma qualidade positiva. Hoje, muitas pessoas ficaram invulneráveis, pois o mundo está tão duro e invasivo, eles não querem deixar nada entrar, certo? E isso infecta suas relações com outros. Não querem influência. Eles querem ser fortes dentro de si mesmos. Eles têm medo de ceder a outra pessoa, de se render à influência dela. Mas, na verdade, é uma sensação deliciosa se entregar ao poder de outra pessoa e, então, reverter essa carga e fazer com que ela se entregue ao seu poder. Então, quando estou lendo um escritor, e às vezes eles me seduzem, como Nietzsche, um dos meus favoritos, largo tudo, deixei ele entrar e fui seduzido, né? Eu o deixei me guiar. Mas aí encontro autores que detesto. Vou mencionar um, você sabe, provavelmente não é uma boa coisa, mas Steven Pinker. Eu não gosto de Steven Pinker. Eu acho realmente irritante, tá? Tento me forçar a ser seduzida por ele, deixá-lo entrar em minha mente, para ver de onde ele vem, para me abrir a possibilidade de que ele possa estar correto. Vulnerabilidade, abrir seu espaço mental é inteligência. É uma espécie de inteligência emocional e intelectual. E me perdoe por interromper, mas eu acho que isso também implica um nível de confiança, porque a empatia ou permitir-se ser vulnerável ao ponto de ser seduzido por algo, por definição, se você está escolhendo fazer isso, implica que você também tem a confiança de que pode voltar a ser você mesmo depois. Que você não vai se perder nas circunstâncias. Você não vai ser sequestrado a ponto de não ter retorno. Ou de modo prejudicial. Então, estou parecendo realmente nerd aqui. Está colinear com confiança de muitas maneiras. Claro, leve minha mente e leve aonde você quiser, porque eu sei que posso voltar a qualquer momento. Certo. E a mesma coisa em uma sedução física, em um sentido romântico, certo? Você está se abrindo para o charme, para a energia da outra pessoa. Se notarem energia negativa ou abuso, você pode se afastar. One day. Aí complica. Fica muito complicado. Bem, porque os sistemas de apego, que também estão enraizados na infância, muitas vezes podem sobrecarregar a capacidade de uma pessoa de se recuperar. Quer dizer, se eu ganhasse R$1 cada vez que alguém me dissesse sei que são ruins, mas não consigo largar, sabe? Simplesmente não conseguimos nos desligar. Você ouve isso direto, yeah? Vê-se casos públicos assim e pensa, por que não se separaram logo? Bem, porque uma vez que esses sistemas de apego estão bloqueados, quase se torna, e aqui falando metaforicamente, como uma relação entre pai e filho. Não dá para negar seus pais. Só porque agora você sabe mais. Você está para sempre marcado pela realidade de que eles foram e que tiveram uma influência. E eu acho que esse sistema de apego é uma força que puxa bem forte. Sim, e muitas mulheres me escreveram desde o livro da sedução, dizendo que seus namorados ou maridos estavam aplicando algumas dessas táticas com elas, e isso foi muito doloroso, e elas estavam um pouco bravas comigo por isso. Então, elas meio que perceberam que não aprenderam isso realmente com o meu livro, já estava meio que programado nelas, mas que ler sobre essas táticas e essas estratégias realmente as ajudou para reconhecer a manipulação e os jogos de seus parceiros. Os homens escrevem para você e falam sobre os adornos sedutores que as mulheres usaram para atraí-los para um relacionamento também? Ou você normalmente ouve de mulheres? Eu principalmente ouço mulheres reclamando sobre homens e como eles as abusaram e como usaram algumas dessas estratégias. Não nego ter um lado meio obscuro nisso, porque
Eu não queria escrever um livro sobre sedução que não tivesse esse elemento de tabu, porque eu digo que a sedução envolve o tabu e eu não queria me censurar. Mas a sedução de mulher para homem claramente também existe. Eu reconheço que é menos frequentemente fisicamente abusivo. Mas quero dizer, desde cedo, tanto meninos quanto meninas, homens e mulheres, são orientados pela sociedade sobre os tipos de táticas sedutoras e adornos, certo? Quero dizer, tudo, desde maquiagem, perfume, penteados, carros, relógios, joias, expressão, exibições de poder de qualquer tipo. O mundo tá cheio disso. Isso. Homens gostam quando mulheres os seduzem, né? A menos que queiram o dinheiro deles, o que ocorre. Geralmente falo no primeiro capítulo sobre sereias, o arquétipo da sedutora feminina. Essa criatura meio humana, meio pássaro, canta tão bem que você pula na água e morre. E assim, a ideia é que homens querem de se deixar levar, porque os homens têm que estar tão no controle, tão poderosos. Eles têm que projetar essa imagem, eles têm um desejo secreto de se deixar levar e ser quase dominados por uma mulher muito poderosa. Muitos homens têm isso, e eu falo sobre alguns dos homens mais poderosos da história. Júlio César, Marco Antônio, Joey DiMaggio, todos esses homens muito masculinos que se apaixonaram por mulheres muito femininas, semelhantes a sereias, e foram completamente dominados por elas. E eles realmente meio que gostam do processo porque é como uma sensação de eu posso me deixar levar. Eu posso entrar neste mundo totalmente sensual e físico. E é extremamente prazeroso. É como se fosse outro reino fora do meu tipo de mundo frio e masculino, sabe? Não entendo homens reclamando de mulheres que os seduziram, sinceramente. Normalmente é o contrário. Pausa rápida para o patrocinador Inside Tracker. Inside Tracker é uma plataforma que analisa seu sangue e DNA para otimizar sua saúde e metas pessoais. Sempre acreditei em exames de sangue regulares, pelo simples motivo que muitos fatores que afetam sua saúde atual e futura só são detectados por um exame de sangue de qualidade. Um problema com muitos exames de sangue é que você recebe dados sobre metabolismo, lipídios e hormônios, mas não sabe como usar essas informações. O Inside Tracker simplifica tudo com uma plataforma personalizada que mostra níveis de fatores metabólicos, lipídios e hormônios. Oferece diretrizes específicas sobre nutrição, comportamento e suplementos para otimizar seus resultados. Se você gostaria de experimentar o Inside Tracker, pode ir para insidetracker.com/Huberman para obter 20% de desconto em qualquer um dos planos do Inside Tracker. Novamente, isso é insidetracker.com/Huberman. Eu já ouvi antes e prometo que esta não é uma ideia original que estou fingindo ter ouvido em outro lugar, que meu amigo me pediu para fazer esse tipo de pergunta, que em todas as trocas sexuais há uma troca de poder, definitivamente. Talvez você pudesse elaborar sobre isso, porque enquanto você estava descrevendo algumas das dinâmicas de poder sedutoras que existem, uma frase que eu vi antes veio à mente que, a princípio, me fez rir, mas depois me fez pensar profundamente sobre essa questão da relação entre dinâmicas sexuais e de poder, que é essa noção de dominar a partir da posição de submissão. Se alguém está dando a outra pessoa a impressão de que ela é mais poderosa, em virtude da palavra dando, na verdade, ela detém algum poder, certo? O poder pode ser dado ou tirado. Mas muitas vezes trocas sedutoras, e trocas sexuais e românticas em particular, são sobre ambas as pessoas. Comprando uma ilusão temporária. Vamos fingir que você está no comando quando, na verdade, eu estou no comando. Certo, mas eu sei que você pensa que está no comando. Vamos fingir que nada existe e fazer X, né? E eu acho que este é outro exemplo de contratos encobertos. E é um que, na verdade, pode potencialmente criar muitos problemas posteriormente, certo? Mas eu acho que a relação entre sexo, romance e poder é uma área importante a ser explorada no contexto disso. Bem, eu escrevi A Arte da Sedução com a ideia de que era uma arte inventada por mulheres. Foi inventado por mulheres que não tinham poder, essencialmente. Socialmente, politicamente, em qualquer sentido da palavra, domesticamente, certo? Mas o único poder que eles podiam exercer sobre um homem era através do sexo, alguma atração física. E assim elas desenvolveram essa arte de
de certa forma, atrair um homem para o seu mundo através de vários efeitos teatrais, Cleópatra sendo meio que o arquétipo disso. E então, ao atrair o homem poderoso para este mundo, ele tem a ilusão de que é ele quem a persegue, mas na verdade é ela quem controla a dinâmica. Então, muitas vezes, a pessoa que parece ser a mais fraca na relação, que não está fazendo a perseguição, na verdade está convidando a perseguição, está, na verdade, conduzindo a outra pessoa. Então, há muitos tipos de jogos de aparência acontecendo e você nunca consegue realmente descobrir quem exatamente está no controle da dinâmica, porque uma pessoa é como permitir que a outra pessoa a conduza. Mas permitir isso é poder, é controle, certo? Então é muito difícil descobrir. E sexo e poder e relacionamentos românticos estão muito entrelaçados em nós. Fisicamente, emocionalmente, neurologicamente, você não pode evitar isso, certo? E eu acho que é meio desonesto dizer que nada disso existe, que é como se houvesse um paraíso igualitário lá fora, quando, na verdade, não estamos programados para esse tipo de relacionamento. Há uma publicação científica recente /fato que eu queria compartilhar com você neste contexto, porque eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. O David Anderson, que é um neurobiologista fenomenal. Ele já foi convidado neste podcast antes, ele é professor no Caltech e estuda basicamente as funções do hipotálamo. Então, ok, coisas como agressão, acasalamento e coisas desse tipo. E faz isso com um grande detalhe, ele é um virtuoso do hipotálamo. E ele publicou um artigo há 2 anos mostrando que, de fato, existem circuitos neurais no cérebro de animais. E presumivelmente em humanos também que controlam o comportamento de monta sexual, mas que há, na verdade, um circuito separado para a monta puramente não sexual e o poder físico que é expresso nos animais. E qualquer um que já teve um cachorro e foi ao parque para cães, verá monta entre cães do mesmo sexo ou monta entre cães que aparentemente não tem um objetivo sexual. E ao explorar essa literatura e conversar com David sobre isso, fica muito claro que existem circuitos neurais, que tem tudo a ver com, essencialmente, um animal de uma espécie subindo em cima do outro animal, geralmente por trás, muitas vezes segurando ou mordendo a parte de trás do pescoço e dizendo, eu te controlo. É frequentemente feito em um contexto brincalhão, especialmente entre animais, nem sempre agressivo, mas há um certo elemento de agressividade nisso. Mas essencialmente diz, eu decido se você está móvel ou não, por este momento. É crucial, quero frisar isso. Este é um circuito que é totalmente separado de todos os reflexos associados ao comportamento sexual em machos e fêmeas. Eu acho isso fascinante. Porque ouvimos sobre poder, certo? E ouvimos sobre poder e pensamos sobre poder físico sobre. Mas a ideia de que algo tão primitivo quanto montar, assim como algo tão primitivo quanto morder ou golpear, tem seu próprio conjunto único de circuitos no cérebro. Eu acho que substancia tudo o que você colocou em seus livros sobre poder e talvez até mesmo sedução também. Então, como eu apenas joguei isso para consideração, eu me pergunto se você tem alguma reflexão sobre isso. Se não, fique à vontade para dizer, eu não tenho. Mas claro. Mas para mim essa foi uma descoberta realmente importante porque eu acho que todo mundo olha para o comportamento de montar e diz, isso tem que ser sexual. E às vezes... entendo. Mas não é. Parece que há uma série de circuitos neurais no cérebro, que realmente se tratam de definir quem está no topo. Literalmente. Isso não tem nada a ver com sexo. Sim, com certeza. Eu nunca li nada sobre isso. Mas eu posso dizer que escrevi um capítulo no meu novo livro sobre amor. E isso é uma coisa diferente de sedução. E eu estava tentando encontrar uma ideia de amor que tenha um elemento de igualdade, que não tenha essa dinâmica de poder acontecendo nela. E sabe, né, quase o oposto da minha arte de sedução, né, meio que me contradizendo. E eu estava entrando na biologia disso e até mesmo na física disso. Então, há um famoso biólogo francês cujo nome me escapa. Desculpe, ainda não consigo me lembrar dos anos 20 e 30, e ele estava estudando paramécios. E ele descobriu que estava estudando eles, você sabe, eles estão nesses lagos, etc. E ele disse que havia
esses momentos em que esses organismos unicelulares de repente estavam se acasalando, eles estavam todos se juntando um a um e estavam absorvendo a membrana de um dentro do outro, e então eles iriam, e então, uma vez que um casal fizesse isso, todos os paramécios começariam a se juntar e então eles afundariam no fundo do lago. E os paramécios não se reproduzem através do sexo. Eles se reproduzem dividindo-se, certo? Autorreplicação. E assim ele estava dizendo que o desejo de acasalar, de se conectar com alguém de forma tão profunda, onde você absorve, um é absorvido e o outro está biologicamente conectado a nós. Isso remonta a milhões e milhões e milhões de anos. E é um desejo, essencialmente, um desejo biológico por amor. E é uma energia que permeia tudo, né? Não se trata apenas de poder e hierarquias. E ele mostrava outras criaturas com algo parecido. E na física, falamos sobre emaranhamento. E também falamos sobre a matéria. Se a matéria não for oposta por muita energia cinética, ela se une. Partículas formam a matéria. Entendi, vou reformular. Então há algo no universo que está tentando conectar as coisas umas às outras. Então há esse tipo de energia que existe no mundo, onde temos uma necessidade profunda de nos conectar com alguém fora dessas dinâmicas de poder, certo? Onde há um grau de igualdade, onde somos atraídos uns pelos outros e deixamos de lado os jogos do ego, deixamos de lado a brincadeira, superamos um pouco os nossos próprios fisiologia, nosso próprio hipotálamo e nos envolvemos nisso. Eu chamo de amor sublime. E envolve a parte física. A parte sexual é o gatilho para isso. Porque ao fazer sexo, seu corpo fica permeável à energia do outro, de forma incontrolável. Ele libera todos os tipos de químicos no cérebro que são muito poderosos. E muitas vezes, essa sensação é poderosa demais e você reage. E você tem medo disso e se retrai. Mas se você não reage e vai além, então a mente também se torna permeável a outra pessoa e à sua energia e ao seu desejo. E assim, isso meio que cria um efeito em espiral, onde a conexão física e a conexão mental alcançam o estado que eu chamo de amor sublime. Agora, é ideal. Na verdade, não existe tanto assim lá fora no mundo hoje, mas há histórias na história que ilustram isso. E eu acredito que isso é uma necessidade biológica para nós sentirmos um profundo, profundo senso de conexão. Normalmente atribuímos isso à religião, a Deus, etc. Mas a essência do amor, seu modelo, é entre dois seres humanos, hétero ou homo, não importa. E esse sentimento de superar nossa própria neurologia, nosso próprio sistema e entrar nessa zona é profundamente satisfatório. Todos queremos. E tem que envolver abrir mão das dinâmicas de poder, permitindo que tudo seja igual. Não é que a outra pessoa seja exatamente como você reconhece a diferença dela. Mas no que diz respeito a ser digno de atenção, ser digno e respeitado, você deixa todas essas outras coisas de fora. Então, há uma zona que é possível que está fora dessa dinâmica de poder sobre a qual estamos falando. Fico feliz que escreva isso. Então, para o seu livro. Sim, estou muito animado. Não pude deixar de pensar em alguns dos paralelos entre o que você descreve e o que estamos observando atualmente na paisagem da política e das dinâmicas sociais, onde claramente não há uma reserva de egos. Ambos se sentem sob ataque. Todo mundo no meio se sente confuso, tipo, por que eu tenho que escolher um lado? E parece que não há sugestão de um futuro onde as pessoas estão deixando suas espadas. O que significa que, se fôssemos seguir sua definição anterior, que eu gosto muito, que ninguém se sente seguro o suficiente para ser vulnerável o suficiente para permitir que a união das pessoas ocorra, o que é apenas uma forma de reformular um monte de outras coisas, e não tão eloquentemente quanto você descreveu. Mas se deixar de lado as dinâmicas de poder e tornar-se vulnerável é a chave para acessar o amor no contexto romântico, com certeza, mas também no contexto social. Quero dizer, quais são os canais para isso? Suponho que há quem diga, não eu, que todos deviam tomar psicodélicos e ver a conexão das coisas. Mas isso parece uma rota irrealista.
Eu simplesmente não vejo isso como, você sabe, o currículo de formatura do 12º ano. Nem creio que fosse saudável. Para ser claro, eu acho que acabaríamos com muita expressão de problemas lá. Mas a menos que haja uma substância mágica que possa aumentar os sentimentos de conexão entre todos simultaneamente, como você vai salvar a humanidade, Robert? Bem, porque estou preocupado com os jovens em particular, com a cultura de encontros, com a pornografia, etc, etc. Reprograma o cérebro e perdemos o que eu descrevia. Vejo muitos jovens, não os culpo. Cresceram num mundo caótico e hostil. Posso dizer que eu acho que é. E não quero ser exigente aqui, mas eu adoro o que você acabou de dizer. Eu acho na minha cabeça, é alto, coisas assim estão sequestrando a fiação do cérebro. Ok. E eu estou apenas, novamente me perdoe, o público provavelmente está pensando. Bem, não posso mudar o cérebro assim. Bem, eu acho que podemos expandir e reconfigurar nossa programação, mas muito do que você fala em seus livros é sobre encontrar a essência de alguém. Mas o que mais amo em seus livros é essa dança entre o inato e o possível pelo esforço. Então, me perdoe por estar... Não, é muito preciso. Então, como você nos tira dessa? Bem, você me dá um peso enorme. Eu estou, mas você consegue. Bem, eu tentei fazer isso neste capítulo porque eu queria seduzir o leitor para a ideia de que isso é algo extremamente prazeroso e extremamente saudável. E a sensação de estar vulnerável é um atributo muito positivo que irá infectar não apenas seus relacionamentos românticos, mas também irá infectá-lo mentalmente. Pessoas criativas são muito vulneráveis. Eles são extremamente vulneráveis a ideias. Eles são extremamente vulneráveis ao ambiente. E se fechar em seu próprio ego, em si mesmo. Então, o capítulo se chama Escape the Prison of the Ego. E você está meio que preso dentro de si mesmo. Seus pensamentos e desejos, uma prisão. Está te enclausurando e você quer escapar de alguma forma. Você foge com drogas e pornografia, mas não escapa de verdade. Quer se libertar do eu e sair dessa prisão, certo? E assim, é um desejo que todos nós temos. E assim, queria apresentar isso como uma dinâmica positiva, onde você pode se envolver e ser vulnerável com os outros. Abrir-se e dizer que sim, eles podem me machucar, mas eu sou forte o suficiente para suportar. E se eles me machucarem, eu vou aprender com isso e vou me recuperar. E eu sei que isso é um pouco ingênuo da minha parte, mas eu quero que você pelo menos tenha esse sentimento, porque muitos jovens escrevem para mim e dizem: eu não consigo mais me apaixonar, não aguento essa sensação. Isso faz com que a perda de controle seja demais, você sabe, e muito disso, os padrões comportamentais criam um senso de controle quando você se isola internamente. Portanto, a indulgência excessiva em pornografia e masturbação, etc., como uma forma de evitar o medo compreensível sobre as dinâmicas interpessoais. Sim. Então, quando você é jovem, você é idealista, pelo menos muitos jovens são, e você tem esses sonhos e essas esperanças. E para abrir mão dessa possibilidade, que é profundamente prazerosa e profundamente terapêutica para o ser humano, como um animal social, é como a forma mais elevada de interação que podemos ter. Então, minha estratégia naquele capítulo foi pintar um retrato tão maravilhoso dos prazeres que estão à sua espera ao abrir mão de suas defesas, ao abrir mão de todos os seus fatores naturais de resistência e se abrir para outras pessoas. É uma chave não apenas para um relacionamento romântico, mas para o sucesso na carreira, para a energia mental, para a criatividade, para estar aberto em geral, certo? E então, eu não acho que eu poderia ter um grande impacto, mas veremos quando o livro sair. Mas estou defendendo esse sentido de se abrir para o universo, para o cosmos em si, como uma energia que permeia o mundo. E assim você não quer a sensação de estar fechado dentro do seu ego, dentro de si mesmo. Eu quero fazer com que você sinta a dor disso, porque você realmente não sente a dor disso. Você sente que é confortável para você. Quero deixar claro, não é confortável. É profundamente doloroso. Isso te afasta das melhores experiências da vida
tenho essa estratégia. Minha única esperança está no próprio espírito humano. Então, muito disso está sendo causado pelas redes sociais, eu acredito, certo? E o tipo de gratificação imediata que podemos obter de tantas maneiras. E a minha esperança é que os jovens se cansem e fiquem enojados com toda essa desconexão e alienação em suas vidas e que anseiem por algo mais comunitário, mais interativo, mais real em oposição ao virtual. E assim, para que o espírito humano não possa ser completamente esmagado pela tecnologia, etc. Tenho essa fé. Já passamos por ciclos assim na história, com pessoas muito fechadas, até que surge uma explosão criativa, como nos anos 60, 20, ou na Europa do século XVIII, com Casanova, quando a sedução atingiu seu auge. Então isso oscilou entre esses momentos em que os humanos ficam incrivelmente fechados, amargos e partidários. Tudo é conflito e todos são divisivos, etc. E de repente vai na direção oposta. Eu tenho esperança nessa possibilidade e eu estruturei meu capítulo para talvez varrer isso um pouco ao longo dessa conexão e ver se consigo ter algum efeito. Eu acho que o que você acabou de descrever e conversas como essa e que dela decorrem provavelmente terão um efeito tremendo. Acho que é exatamente o que precisamos agora e certamente eu estarei... Para amplificar essa mensagem, eu concordo com tudo que você disse e não apenas porque você está aqui como convidado neste podcast, mas porque é claro para mim que enquanto as dinâmicas de poder e sedução estão embutidas em nossas relações humanas desde o início dos tempos, nós chegamos a um período muito desafiador em nossa história. É um alívio para mim saber que isso já aconteceu antes, mas em um contexto muito diferente. Ouvimos muito sobre o vai e vem do pêndulo. Alguém, na verdade, Peter Attia, o irmão de um médico, disse, então vamos dar crédito a ele. Ele disse, não é um pêndulo que oscila para frente e para trás. Infelizmente virou destruição. Então está balançando de um lado para o outro e causando danos à medida que atinge seus extremos. E eu acho que também aguardo ansiosamente um tempo em que as pessoas reconheçam isso. As injustiças ao seu redor e que foram feitas a eles e a outros. Mas de alguma forma são capazes de transcender isso. E a palavra que eu gostaria de destacar aqui é a palavra justiça. Foi apontado para mim. Por alguém que eu respeito muito que... Você sabe, ter um senso de justiça é uma coisa maravilhosa e importante. E, como humanos, é importante para como estruturamos a sociedade. Mas eu realmente acho que muitas das coisas negativas que vemos por aí hoje em dia têm algo a ver com a disponibilidade imediata de pornografia, alimentos de alta densidade calórica, etc. Um monte de coisas assim. Mas que um dos problemas com as mídias sociais, porque elas têm seus aspectos positivos, mas um dos problemas negativos, na minha opinião, é que é um fluxo constante de... exemplos de injustiça. Então, o dia todo, você está apenas vendo coisas assim, que te irritam e que irritam outras pessoas por razões diferentes. Mas o que foi apontado para mim é que uma das coisas chaves sobre um senso de injustiça é ser capaz de determinar se há algo que você deve fazer a respeito. E eu acho que todos agora se sentem um pouco sequestrados por todas as injustiças que vemos, porque sentimos que, devemos fazer algo a respeito. Mas pode ser que, enquanto não podemos deixar passar cada injustiça, sermos bombardeados o dia todo com coisas que nos incomodam e esteja sequestrando nossa criatividade. Nos distrai do propósito maior. Impede a vulnerabilidade que levaria a um amor profundo e mais. Então, eu não acho que se trata apenas dos atrativos tentadores de sexo, comida e olhar para corpos e ouvir vozes nas redes sociais. Eu acho que há alguma validade nisso, mas também é que há apenas uma ampla oportunidade de descer as forças de atração gravitacional da injustiça. Puxa, que frustração. Por que fazem isso? Me pego fazendo o mesmo falando com colegas ao entrar. Viu isso? Isso é louco. O que é isso? Tão loucos. Em vez de pensar em qualquer outra coisa naquele momento. E eu tento me puxar para fora disso, mas eu acho que você não vai fazer isso sozinho. Mas eu acho que você terá um papel importante em nos salvar disso. Porque as pessoas, eu acho que as pessoas só precisam se ver através de uma lente diferente e perceber que isso está me distraindo de quem eu deveria ser. Bem, muito do que a vida moderna deve envolver é a capacidade de ignorar certas coisas. Então, por exemplo, eu não sei se você conhece aquele aplicativo Nextdoor.
Ah, eu tinha. Mas aí eu via pacotes roubados das varandas em Oakland. E então comecei a gostar menos de viver em Oakland. Amo Oakland. Tem seus problemas. Tem seus problemas. Como nativo da East Bay, estudei lá e amo profundamente a região, que sempre teve problemas. Mas ver roubos no celular de madrugada, ao acordar,